matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Todo sinal que tu estás neste lugar. Eu não sei o que te aconteceu pra você ficar
para Jesus, bate palma e dá glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos que vão receber esse culto em casa, para nós é sempre uma alegria tê-los aqui, tá bom? Convido você a participar. Certamente o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Uma palavra que vai ajudar você, em nome de Jesus. O pessoal que está aqui na igreja já está todo mundo animado. Aqui só tem gente abençoada, só tem gente rica, vitoriosa, cheia de paz, de amor no coração. Glória a Deus. Nós estávamos aqui num momento bonito de louvor a Deus e a gente vai continuar nessa mesma fé, amém? E no último culto, eu comecei a falar sobre a caminhada de Abraão. Não precisa abrir, só estou citando. Gálatas 3,13, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o primeiro propósito da morte de Jesus, irmão, foi nos resgatar da maldição da lei. Nós todos estávamos em maldição como consequência das nossas culpas, dos nossos pecados. Mas então o Senhor Jesus morreu e nos resgatou da maldição. Diga amém. Aí o versículo 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e pela fé recebamos a promessa do Espírito Santo. A minha próxima série de mensagens provavelmente vai ser sobre o Espírito Santo. Mas hoje eu queria falar com você sobre essa bênção de Abraão. É tão importante, mas tão importante, que Jesus morreu para que ela chegasse a nós. Nós que somos gentios. Pastor, o que é o gentio? O gentio são as gentes desse mundo, as pessoas desse mundo que não são descendência de Abraão segundo a carne. Não são judeus de nascimento. Eu não sei, não saiba que eu seja judeu de nascimento. Talvez na minha árvore genealógica haja algum judeu de nascimento, então talvez eu seja, segundo a carne, descendência de Abraão. Mas isso para mim hoje já não importa. Porque se eu sou ou não, a bênção de Abraão é minha. O Senhor Jesus conquistou lá para mim, quando Ele morreu na cruz. E conquistou para você. Então eu quero aprender o que esse homem fez. Porque a história dele diz na Bíblia, se der tempo a gente vai chegar lá, a Bíblia diz que ele foi abençoado em todas as coisas. Irmão. Você consegue imaginar isso? A Bíblia diz que Abraão foi abençoado em tudo. Se você conhecesse Abraão no fim da vida dele, e você perguntasse para ele, ô irmão Abraão, faltou alguma coisa para ti? Ele diria não. Teve alguma área da sua vida que você não foi abençoado? Ele diria não, eu fui abençoado em tudo. Deus me deu tudo. Olha que maravilha, irmão. Já pensou você poder dizer, não teve nada na minha vida? Lutas todos nós passamos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que lidar com algumas. Mas você poder dizer que em todas elas você teve vitória? Eu quero isso. Quem quer isso aqui? Então vamos aprender com esse servo de Deus. Lá em Gênesis 12, a gente viu semana passada o chamado de Abraão. Primeiro a gente viu que o pai dele ficou parado na vida por causa de uma tristeza. E eu não vou ficar parado, nem você vai ficar parado. Amém? Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, da vida, amém? O justo viverá da fé e ele não recua, então nós não vamos recuar, diga glória a Deus. E aí Deus chama Abraão, lá no versículo 1, Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. A gente tem que sair de certas coisas, de certas situações. Toda pessoa, irmão, que foi abençoada, ela foi abençoada porque renunciou a alguma coisa, saiu de algum lugar. Você tem que ver qual é o lugar que você está, que Deus não está podendo te abençoar. Talvez você está na dúvida. A dúvida é um lugar ruim para você estar. Porque Deus nunca vai abençoar alguém que esteja na dúvida. Não vai, irmão. Não vai abençoar. A semana toda aqui na igreja, eu citei Tiago capítulo 1. No versículo 5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém lança em rosto. Se você está precisando de sabedoria, pode pedir que Deus não vai negar. Só que não é só sabedoria, tudo. João 14,13, Jesus disse, tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja... Então, Tiago está falando sobre algo específico. Ele está falando de sabedoria, mas você pode pedir tudo. Agora, tudo que você pedir, você tem que pedir por esse critério aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé. Com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e agitada de uma parte para outra parte. No versículo 7,
termina dizendo assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você não vai receber nada se você não estiver firme na fé. A dúvida é um mau lugar para você estar. Sai da dúvida, sai do medo, sai do pecado, da idolatria, da prostituição. Não importa, irmão. Aonde esse culto chegar, aqui na igreja, em casa, e você está ouvindo o Pai dizer: sai daí, sai, irmão. Às vezes são coisas da sua família. Eu sei que são. Quando eu encontrei Jesus, irmão, eu vinha de uma tradição forte de religiosa na minha família. Mas eu entendi pela palavra de Deus que eu não tinha como agradar a Deus ficando lá, então eu tive que sair. Amém? Talvez você também, pastor. A minha família é uma família muito religiosa. É uma tradição antiga. Nós somos conhecidos na cidade. Irmão, ainda que vocês sejam conhecidos, que a sua família ela carregue aquilo com orgulho, abandone isso aí. O apóstolo Paulo ele fala que pelo conhecimento de Cristo, olha que coisa tremenda, pelo conhecimento de Cristo, ele considerou todas as outras coisas como escória. Tem uma tradução que fala que ele considerou como esterco. Vocês sabem o que é esterco, não sabe? Quem sabe o que é esterco? Paulo diz: comparado a conhecer a Cristo, o resto é esterco. Irmão, não importa, pastor, é posição, é dinheiro, é tradição, é nome religioso, nome tradicional. Isso tudo, irmão, é escória, é esterco, é nada. A coisa mais valiosa é conhecer Jesus. Diga amém. Então Deus fala para Abraão: sai. E aí Deus começa a fazer para ele algumas promessas. Lá no versículo 2, Deus fala para ele: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas. Então olha só, Deus fez essas promessas. São as bênçãos que Deus prometeu a ele. Essas bênçãos são nossas também. O versículo 4 vai dizer assim: e assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmão, sai. A Bíblia diz que o Abrão saiu levando Ló. Depois, lá na frente, você vai ver que o Abrão e o Ló se separaram. E parece que quando o Abrão e o Ló se separaram, parece que a vida do Abraão melhorou. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: você não tem que largar tudo logo no começo. Não fica assustado de eu falar isso não, irmão. Tem coisas que vão sair da sua vida com o tempo. Amém? Tem gente que diz assim: pastor, eu não posso ser crente agora porque eu não sou ainda uma pessoa perfeita. Deixa eu falar uma coisa para você: eu também não sou. Eu sou santo. Pastor, como assim? O senhor é uma pessoa iluminada, diferente? Não, eu sou exclusivamente de Jesus, porque santo é isso. Eu estou pregando para uma igreja santa, só tem santo aqui. Amém? O que significa ser santo? Significa nunca errar, nunca falhar? A religião ensinou para nós que santo é uma pessoa quase que perfeita, que está lá no céu e ela fica rezando por nós, né? A religião ensina isso. Quando a Bíblia fala de santo, não é isso que a Bíblia está falando. Santo é um povo que foi comprado para ser de Deus, que é exclusivamente dele. Santidade significa exclusividade. Santo é separado. Separado no sentido de exclusivo. Eu costumo dizer: eu sou exclusivamente da minha esposa. Sou casado com ela e eu sou só dela. Se algum dia, em algum momento, em alguma época da história da humanidade, houve alguma moça que olhou para mim e falou: bem que eu podia casar com a Alex, acabou para ela, esquece, morri para ela, porque eu sou só da Daiane. Amém? Casei com ela e eu sou só dela. Diga glória a Deus. E ela é só minha. Se alguém algum dia pensou, já era, cheguei primeiro, fui eu. Cheguei, irmão. Fui eu. Aleluia. Eu costumo dizer, lá em cima da minha cama, na cama que é no nosso quarto, em cima da nossa cama, tem 2 quadrinhos. Um dia a minha esposa encontrou em algum lugar, comprou, e eu amo aquilo. Um dos 2 está escrito assim: ela é minha menina. E do outro lado está escrito: eu sou o menino dela. Ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é só minha. O que é isso? Isso é exclusivo. É isso que nós somos de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Mas você é um pouquinho do diabo, não é não? Tem certeza? Olha para o irmão que está do lado e faz assim, ó. Quem aqui, pastor? Eu sou totalmente de Jesus. Então você é santo. Agora, você é perfeito? Não. Olha para mim. Nós estamos, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 4, nós estamos amadurecendo para chegar à estatura de Cristo, a varão perfeito.
Conforme nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. O que isso acontece? O que isso significa, perdão? Que a gente vai deixando as infantilidades. A gente vai abandonando as coisas que não agradam a Deus. Você já ouviu falar do fruto do Espírito? Amém? Gálatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o produto, é o fruto do Espírito de Deus na sua vida. Agora, irmão, o fruto ele aparece numa árvore quando? Quando ela é pequenininha? Quando ela está brotinho? Você sabe que a maior árvore que existe hoje já foi um brotinho. Mas quando que o fruto aparece? Quando a árvore cresce e ela é madura. Conforme você for amadurecendo, esses frutos vão aparecer em você. Você lê a Bíblia e você fica triste. Ai, pastor, eu estou todo errado. Verdade, você está mesmo. Mas conforme você for amadurecendo, o fruto vai aparecer em você. Diga glória a Deus. Conforme você for amadurecendo na fé, vai começar a aparecer em você o amor de Deus, a alegria. Você vai começar a ter uma alegria que não importa a luta, nada vai tirar de você. Amém? Você vai passar pelas lutas, mas aquela alegria continua. Ninguém nunca, irmão, verá você. Ninguém nunca verá você assim para baixo. Sempre vão ver você bem. A unção de Deus, ela vai ser marcante na tua vida. Eu estava pregando ontem aqui para a juventude e eu estava falando com eles sobre a importância da unção. A unção, ela faz as coisas, irmão, ser mais fáceis. A Bíblia fala lá em Juízes capítulo 14, versículo 5, que Sansão ele estava passando lá em Timna, ele estava indo para o território dos filisteus para ver uma moça que estava prometida em casamento, e na nossa tradução revista e corrigida diz que um filho de leão foi ao encontro dele. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que era um leão jovem, não era um leão velho capenga, não, era um leãozão forte, jovem, amém? E o versículo 6 diz assim, e o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Irmão, brigar com um leão é impossível. Pega o homem mais forte desse mundo e bota ele numa jaula com um leão. Ele não dura 10 segundos, irmão. Não vai ter luta. Vai ser um massacre. O leão vai jantar ele rapidinho. Só que Sansão rasgou um leão como se fosse um cabrito. E a Bíblia fala que ele não contou nem para o pai nem para a mãe dele. Sabe o que significa? Não foi briga. Eu estava falando para os jovens, né? Um dia, quando eu era criança, passou na televisão um filme do Sansão, era um filme antigo. O diretor era até aquele dos filmes clássicos, Cécio de DeMille, olha para você ver aquele filme clássico, e mostrava lá o Sansão. Aí mostrava o Sansão brigando com o leão, e era uma briga, irmão. Eles colocam aquela música, né? E o Sansão aqui, e o leão, e ele grudando aqui, e o leão rola para um lado e rola para o outro. E lá no final, quando o Sansão está quase aguentando mais, ele cai aqui e morre o leão. Né? E aí a gente fica, não, mas não foi. Olha para o irmão e fala, não foi assim. Olha para o pastor, não teve briga. Não teve briga. Não teve. Sansão pegou o leão, vem cá, coisa, matou e rasgou como se fosse um cabrito. E a Bíblia diz que ele não contou nem para o pai nem para a mãe. Sabe por quê? Porque ele não teve nenhum arranhão. Como é que você briga com um leão e não conta para o teu pai, irmão? Você vai chegar tudo arrebentado, tudo cheio de mordida e tal. Ô mãe, tô bem, tá? Não. Se Sansão escondeu do pai e da mãe é porque ele não teve um ferimento. Não foi uma luta. Olha que bonito, irmão. A unção faz as lutas ficarem fáceis. Quanto mais unção de Deus você tiver na tua vida, menos cicatriz você vai ter. Só que a unção é uma coisa que você vai conquistando conforme você vai amadurecendo, você vai buscando a Deus, você vai aprendendo a ser obediente. Se tem algum nó com você, vai com ele mesmo. Pastor, eu ainda tenho umas coisas aqui, com o tempo esse nó vai sair da tua vida. Você vai amadurecer, você vai deixar de ser infantil, você vai parar com essas manhas que você tem, com esses mimimi, com essas preguiças que você tem de vez em quando. Não vou para a igreja hoje. Não, você vai parar com essas coisas. Amém, irmão? Qualquer coisinha que os outros falam para você, você já quer ficar em depressão, já quer morrer, você já deita lá na sua cama lá, hello darkness, my old friend, você fica lá. Você vai parar com essas coisas. Você vai parar de ser criança, você vai se levantar na fé, você vai ser uma bênção. Diga glória a Deus. Amém? Se o Ló está com você, vai com ele mesmo. Na hora certa ele sai. Olha para o irmão e fala, daqui a pouco, assim, o Ló vai embora. Assim, mas por enquanto, olha para o irmão e fala, vai com ele mesmo.
Amém? Jesus vai consertar você, diga glória a Deus. Aí o versículo 4 diz: partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele. Era da idade de 75 anos. Você não está velho para viver a vontade de Deus. Diga amém. 5. Nem jovem também, viu, irmão? Você está no tempo certo. Jesus nunca te chama na hora errada, Ele sempre te chama na hora certa. Dá uma glória a Deus. Né? Você está no tempo certo de ser uma bênção. Aleluia. 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu filho, toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram até Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Quando você, meu irmão, começar a cumprir a missão de Deus, você vai perceber que no caminho por onde você está indo, você vai encontrar alguns obstáculos, alguns inimigos. Não tema, Deus é contigo. Ele vai guardar você. Amém? O Abraão foi andando. Eu já falei semana passada. Eu não sei como é que Deus guiava Abraão. Mas eu sei que ele estava andando dirigido pelo Espírito de Deus. E os filhos de Deus, a Bíblia fala que eles são dirigidos pelo Espírito Santo. E o Abraão chegou num lugar onde estavam os cananeus. Os cananeus eram inimigos. Eles não devem ter gostado. Quem que é esse homem que está chegando aqui? O inimigo, irmão, vai ficar incomodado com você quando você começar a chegar com a unção de Deus, com a bênção de Deus. Mas fique em paz. Ninguém vai se suster diante de você. Abraão tinha uma promessa. Deus tinha falado para ele: eu vou abençoar quem te abençoar e eu vou amaldiçoar quem? Eu imagino que as pessoas perto dele talvez falassem assim: Abraão, esse povo aqui é um povo esquisito, hein? Eles olham feio para a gente. Fique em paz. Deus diz que ele é amigo dos meus amigos e inimigo dos meus. Vamos na fé que Deus está conosco. Aí o versículo de número 7 diz: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Rapidinho, duas coisas que eu falei semana passada. Primeiro, irmão, você tem que saber que você está no lugar certo. Como que eu sei, pastor? Você tem uma direção de Deus, você tem uma confirmação, você tem uma alegria no coração, você tem uma palavra para te revelar aquilo. Amém? Irmão, e estar na vontade de Deus é a melhor coisa. Você sabe que você está onde você devia estar. Eu já contei aqui uma ou outra vez, me desculpa repetir isso para vocês. Eu era obreiro da nossa igreja lá em Jacareí, quando eu era garoto, irmão. Era adolescente, eu já estava fazendo a obra. E naquela época, não tinha Igreja da Graça no bairro que eu morava, tinha no centro da cidade. O bairro que eu morava era longe, a minha família ainda estava se levantando das crises do passado. Então o dinheiro que a gente tinha era para manter a casa. Dinheiro para pagar passagem de ônibus era luxo. O que eu fazia? Eu ia a pé para a igreja. Era mais de 1 hora para ir, mais de 1 hora para voltar, mas eu ia com uma alegria, irmão. Eu lembro de um dia, acabou um culto de domingo, e nesse dia eu tinha dinheiro da passagem. Aí acabou o culto mais cedo lá, o pastor, não sei se ele queria fazer alguma coisa, ele liberou a gente, e eu peguei e saí, o culto da minha igreja. O culto da minha igreja lá começava às 6 horas da tarde no domingo, igual começa aqui, terminava mais ou menos umas 7h30, 8 horas, era mais ou menos umas 8h15, 8h20, eu desci 2 pontos antes, porque eu queria passar na casa da minha avó para pegar uma janta. Eu sabia que ainda tinha, falei, vou na casa da avó jantar. E aí, irmão, quando eu desci, na praça onde eu descia para ir para a casa da minha avó, tinha uma igreja. Essa igreja, irmão, andando para minha casa, dava 10 minutos se eu fosse andando assim, conversando com os passarinhos, sabe? Era muito, irmão, olha, era muito pertinho. O culto era 7h30, dava para sair 7h25 de casa. Irmãos, e era uma igreja, pessoal, muito avivada, era uma igreja que tinha muito jovem, tinha banda. Eu parei na porta da igreja e tinha amigos meus lá. E eu lembro até hoje, irmão, aquela coisa bonita, banda, bateria. Eles estavam tocando aquele hino da comunidade de Nilópolis. Eu quero é Deus. E os jovens pulando. E eu olhei aquilo e falei, Jesus, que bonito. A minha igreja, a Igreja da Graça lá no centro de Jacareí, não tinha nada. Não tinha bateria, não tinha gente para abrir louvor. A maior parte dos cultos, quem abria era eu mesmo. Porque meu pastor cantava mal, mas naquela época nem violão eu arranhava. Então o pastor falava, vai lá e abre para mim. Eu pegava o microfone e falava, irmãos, vamos ficar de pé. Nesta noite feliz. Era o hino que eu aprendi lá com o pastor, eu cantava. Era assim, irmão. Amém? E olha, imagina, pertinho da minha casa, uma igreja cheia de jovens, com banda, com tudo. E a minha igreja era longe para andar, demorava. Eu lembro que eu parei, olhei para aquela igreja,
Eu falei, Jesus, glória a Deus por essa igreja, ó, tão pertinho da minha casa, Deus abençoe, mas aqui não é meu lugar. Meu lugar é lá no centro, lá na Igreja da Graça, onde o Senhor me chamou. E fui para a casa da minha avó encher a barriga. Irmãos, o que eu quero falar com você? O melhor lugar é onde Deus fala, é aqui. Amém? Não procure igreja só porque ela é mais perto da tua casa. Você tem que saber que você está ali porque você tem um chamado de Deus, um ministério de Deus. Às vezes você vai pagar um pouquinho mais, você vai gastar um pouquinho mais a sola de sapato, você vai gastar um dinheirinho de ônibus, vai ter que levantar mais cedo, mas vai valer tão a pena. Você vai ser tão abençoado, você vai crescer espiritualmente porque você está no lugar certo. Deus falou para Abraão, é esse lugar, é aqui que eu quero que você fique. E a Bíblia diz que Abraão levantou ali um altar a Deus. Irmão, erga um altar para Deus. Em cada decisão que você tiver que tomar na sua vida, faça tudo para glorificar a Deus, para Deus ser louvado. Amém? Vai nascer um filho, primeira coisa, irmão, tem gente que traz o filho aqui para a gente consagrar, mas antes do filho ir para ser consagrado, o filho já foi em tudo quanto é lugar, já foi no shopping, né? Pega o nenenzinho, passeia, vai na casa da avó, e não sei mais o que, faz isso não. Mano. Primeiro lugar é para Deus, diga amém. Você chegou na terra, já faz um altar para Deus. Antes de você tirou seu filho do hospital, você vai levar ele para casa, que a sua esposa vai precisar recuperar. Mas quando ela puder sair de casa, você fala para ela, assim, o primeiro lugar que nós vamos é para a igreja. Vamos para o altar, para apresentar essa criança a Deus. Quem entendeu, diga amém. Sempre, em tudo. Você recebeu o seu salário, a primeira coisa que você faz, separa o que é de Deus e devolva. Tem gente que quando ela vem devolver o dízimo, não sobrou mais nada para Deus abençoar, porque ela já gastou tudo. Não, irmão, dá o de Deus primeiro. Que aquilo que ficar na sua mão, Ele vai abençoar tanto. Ele vai derramar tanta bênção. Aqueles 90% que estão na sua mão, Deus vai multiplicar tanto que você vai falar, meu Deus, o dinheiro está rendendo. E está rendendo mesmo, porque você honrou a Deus. Porque você colocou Ele em primeiro. Não esqueça disso que você está ouvindo agora. Quem entendeu, diga glória a Deus. Levante um altar para Deus. Aí o versículo de número 8 diz assim, foi aqui que eu parei semana passada. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou ali sua tenda. Duas coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Abraão se moveu. Irmão, quando Deus colocar você na terra, não fica parado não. Se mova. Sai do lugar, se mexe, amém? Vai crescer, vai explorar. Você tem, irmão, uma terra tão grande e nessa terra tem tudo que você precisa e você talvez não conhece. Deus te deu, irmão, ó, Ele te revelou toda a vontade dEle na palavra dEle. E talvez você nunca se deu ao trabalho, irmão, de folhear a sua Bíblia e aprender um pouquinho. Eu preciso insistir nisso aqui, irmão. Você fica o dia inteiro, irmão, mexendo com o celular, com o Facebook, com o WhatsApp, com sei lá, com as coisas que você mexe. Irmão, e você nunca foi na sua Bíblia. Se você não gosta de ler papel, baixa o aplicativo da Bíblia no seu celular. Nem precisa. Nem precisa baixar aplicativo de Bíblia. Você pesquisa no Google mesmo, você vai lá. Irmão, isso é uma bênção. Eu tenho evangelizado o meu filho desse jeito. Eu pego de manhã, quando ele vai para a escola, coloco ele no carro. Sabe o que eu faço? Eu ponho no YouTube, eu tenho internet no celular, que todo mundo tem hoje em dia, é difícil quem não tem. Eu coloco lá, irmão, um capítulo da Bíblia. E a gente vai para a escola ouvindo. E eu vejo, irmão, igual, ele de manhã, ele ainda não está meio sonolento, mas ele fica acordado ouvindo. Aí ele vai perguntando para mim, papai, por que isso? Por que aquilo? Amém? Estou evangelizando meu filho, estou ensinando as coisas de Deus para ele. É claro, irmão, a gente tem que ter saber. Eu falo assim, não adianta eu colocar lá Romanos 9 para o meu filho ouvir. Não, eu coloco as passagens que são interessantes. Eu vou colocar aqui a história de Davi, coloco lá. 1 Samuel 16, 17. Ele já conhece, aí ele, ó pai, agora vai acontecer tal coisa. Aí ele, pai, por que isso? Por que fulano falou aquilo? Amém? Você tem que ter, irmão, sabe, é tão fácil. Você trabalha, você deixa lá a Bíblia. Você coloca lá e você está lá a Bíblia, lá alguém lendo a Bíblia para você, e você está aqui lavando louça, você está varrendo a casa, não sei, mas você está crescendo, irmão. Você precisa se mover na terra que Deus te deu, senão você vai ficar parado no mesmo lugar. Tem gente que está há 10 anos, irmão, vai parecer um buraco debaixo dela, porque ela está pisando só no mesmo lugar. Não, irmão, a sua terra é grande, vai explorar, vai conhecer, vai orar. E outra coisa, irmão, vai crescer na vida também.
Você não está velho não, meu irmão. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito, Moisés tinha 80. Você não está velho para estudar, para descobrir algo novo, para começar uma nova profissão, para começar um novo negócio. A terra que Deus deu para você é grande, ela tem tudo. Vai explorar, sai do lugar. Agora, você tem que saber que aonde você for, você tem que estar perto da presença de Deus. A Bíblia diz, moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente. A palavra Betel significa casa de Deus. Você pode se mover, mas você sempre tem que estar perto da casa, sempre sabendo, eu posso encontrar Deus quando eu precisar. Aí o versículo de número 9 diz, depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Agora vamos entrar em matéria nova, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui nós vemos Abraão cometer um erro. Nós não estamos julgando a pessoa de Abraão. Mas nós vamos ver, você vai perceber na leitura, que a decisão dele não foi acertada. Abraão estava no lugar, olha para mim, Abraão estava no lugar certo. O próprio Deus apareceu a ele e disse, essa terra é a terra que eu dei a você e a sua descendência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que aí a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra. Quando a Bíblia fala uma fome, talvez tenha havido um período de seca. A terra não estava boa para plantar. E aquilo ali, meu irmão, fez com que Abraão fizesse o quê? Procurasse uma facilidade. Vamos para o Egito. O Egito ele era um país diferente, irmão. O Egito, mesmo em tempos de seca, ele tinha o rio Nilo. E o rio Nilo ele tinha aquelas épocas dele onde ele dava a cheia dele, inundava as margens. Então sempre tinha colheita abundante no Egito. E o que foi que o Abraão pensou? A coisa está difícil aqui, mas lá no Egito com certeza tem muita comida. Eu vou lá passar um tempo. Irmão, de vez em quando Satanás vai tentar tirar você do lugar onde Deus te colocou, te apresentando aqui uma opção mais fácil. Você tem que tomar cuidado. Você está no lugar certo, mas isso não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter trabalho, que você não vai ter que usar a fé. Amém? Quando você chega no lugar, irmão, que Deus colocou você pode saber, eu estou no lugar onde Deus vai me abençoar, mas você vai ter que usar a fé. Você vai ter que vencer inimigos, você vai ter que enfrentar crises. E em todas as coisas você será o quê? Mais que ver? Agora, o que Satanás vai fazer? Ele vai tentar tirar você da terra de Deus, do lugar de Deus, mostrando para você uma opção mais fácil. Não, porque aqui não tem isso, aqui não tem dificuldade, você tem que tomar cuidado, irmão. Ele desceu ao Egito, mas o Egito na Bíblia representa o mundo. Palavra de Jesus para você, irmão, não vai para o Egito, você não vai ganhar nada no Egito. Abraão foi pensando que ia encontrar uma vida fácil. Só que quando você vai para o Egito, a primeira coisa que acontece é que os seus valores começam a cair. Daqui a pouco você já está fazendo coisa que o homem de Deus não faria. O versículo de número 11 diz assim, ó, e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Sara, você é muito bonita. 12. Será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a ti, e a ti te guardarão em vida. Versículo 13. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. Duas coisas. Abraão temeu. Quando ele estava na terra de Deus, não sei se você lembra, ele encontrou os cananeus. Ele ficou com medo dos cananeus? A Sara deixou de ser bonita quando entrou em Canaã? Era mesmo a Sara bonita. E os cananeus estavam lá. Os cananeus devem ter olhado para Sara, devem ter dado aquela olhada maldosa, maliciosa. Ei, mulherão, hein? O Abraão ficou com medo? Não. Porque quando você está na presença de Deus, você não teme, meu irmão. Você não teme.
Todo mundo aqui conhece o Salmo 91 de cor. Vai ler, fala comigo. Aquele do esconderijo, a sombra do Onipotente. Qual que era a diferença dos cananeus para os egípcios? Nenhuma. De certa forma, entendo eu que os cananeus eram até menos civilizados que os egípcios. Mas Abraão não temeu, porque a unção de Deus estava nele, ele estava no esconderijo do Altíssimo. Então ele descansou. Agora, quando ele vai para o Egito, o medo já começa a nascer no coração dele. Quando você sai da presença de Deus, irmão, a primeira coisa que você perde é a confiança. O medo é a primeira coisa que nasce no seu coração quando você peca. Sabia? Vocês sabiam? Vocês lembram da história de Adão, quando comeu do fruto que Deus proibiu? Eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Na viração do dia vem o Senhor no jardim. Deus já sabia o que o Adão tinha feito. Deus estava dando a oportunidade do Adão confessar. Então ele pergunta, Adão, onde está você? Ele sabia. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte, contemplando os bons e os maus. Deus sabe tudo. Só que Deus queria dar para Adão a oportunidade de confessar, contar o que ele tinha feito. Onde está você, Adão? E Adão responde, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Tive medo. Adão não sabia o que era medo, nunca tinha tido motivo para ter medo. E agora ele está dizendo, eu temi. Quando você peca, você tem medo. Bom, quando você não peca, quando você está na presença de Deus, você não tem medo de nada. Você não tem medo do diabo. Você não tem medo de assombração. Você não tem medo de crise. Amém? Tá lá, irmão, passando na televisão. Não, porque vai ter crise. Você está olhando para aquilo e falando, o Senhor é o meu pastor. Não, porque vai ter vírus e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você olha para aquilo e fala, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. O Senhor, ele é Jeová Rafa, Ele me dá saúde, Ele é o Senhor que me salva. Você não teme, irmão. Agora, irmão, quando você não está na presença de Deus, o jornalista está lá falando, porque os sintomas da doença são febre. Na hora a tua temperatura aumenta. Só de ouvir, irmão. E a pessoa começa a ter calafrio, você já começa a tremer. Meu Deus do céu. Se ele falar, começa a aparecer pintinhas vermelhas e rosas, você já começa a ficar todo pintadinho. Só, olha para mim, irmão, só de ouvir, você já fica assim, irmão. Você já está olhando lá, não, porque vai mandar tantos embora, você já começa, sou eu estou no meio, eu sei. Quando você está na presença de Deus, você não teme. Não teme. Você levanta a cabeça, eu vou passar por isso. Amém? Mesmo, olha que palavra forte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus está comigo. Diga glória a Deus. Eu não vou temer, Deus está comigo. Você vai tranquilo. Abraão chega no Egito, já começa a ficar com medo. Esses homens vão olhar para minha mulher. E o pior de tudo, irmão, não foi nem isso. Eles vão me matar para ficar com ela. Olha só, irmão. Aí ele chega para Sara e olha a loucura. Sara, vamos fazer o seguinte. Não fala que você é minha mulher, não, senão eles vão me matar para ficar com você. Fala que você é minha irmã. Irmão, quando o homem ele sai da direção de Deus, ele começa a mentir. Alguém vai dizer, pastor, mas a Sara, ela era meia irmã de Abraão. Sim, ela era. Mas quando um homem se casa com uma mulher, ele nunca vai apresentar a mulher como, sei lá, como qualquer outra coisa. É verdade ou não é? Se a senhora, minha irmã, casada com teu marido, chegar num lugar com ele, e ele falar, essa aqui é minha amiga, o que a senhora faz? A senhora levanta e vai embora na hora, né? Sim ou não? Eu tenho um tio que ele é casado com a prima. Ela é nossa prima, eles eram primos de segundo, terceiro grau, não sei, e eles casaram. Amém? Na Bíblia não tem proibição de casar com primo. Então os irmãos vão aproveitar aqui agora. Já está de olho no primo, passar a prima, está amarrado. Né? Tem uns irmãos que mas eu não vejo. A Bíblia fala que é pecado casar com o irmão, casar com o pai, Deus me livre, nem tem que falar com a mãe, e com a mulher do pai também. Tem algumas proibições lá onde eu mostro para você. Mas com prima não vejo. E ele casou com a prima dele. Mas ele não chega em lugar nenhum falando, essa aqui é minha prima. O que ele fala? Essa aqui é minha esposa, minha mulher. Amém? Amém. Então, pessoal, o Abraão já começa a faltar com a verdade. É só você sair da presença de Deus que você vai começar a faltar com a verdade.
você já vai começar a contar umas mentirinhas, você vai ficar com medo. Seus valores vão mudando. Você perde a confiança e você começa a ficar pecador. Aí o versículo de número 14 diz assim: e aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Irmão, você perde a proteção de Deus. Vão começar a olhar e cobiçar aquilo que é teu. Botar os olhos na Sarai. Essa mulher é muito formosa. 15. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Versículo 16. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Irmão, alguém vai dizer: ah, pastor, mas o Abraão ganhou muita coisa. Mas a que preço? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? De que adianta você estar ganhando o mundo todo e você está perdendo sua família? Você está perdendo seu casamento. Você está vendo cada dia o amor entre você e sua esposa esfriar. Você está vendo seus filhos se perderem. De que está valendo isso, irmão? Volta para Jesus. Palavra de Deus para você. Alguém vai perguntar: pastor, o Faraó tocou na mulher de Abraão? Nós acreditamos, irmão, que não. Em primeiro lugar, que a Bíblia não fala isso. E também o Faraó, naquele tempo, ele era considerado... Os egípcios, eles eram um povo muito idólatra. Eles tinham o Faraó como uma espécie de divindade. O Faraó, ele acreditava que ele era o Horus vivo, que ele era o Deus vivendo na terra. Tinha uma coisa assim. Então, as mulheres que eram levadas ao Faraó não era de qualquer jeito. Elas passavam por um processo. Às vezes elas ficavam meses se preparando, passando por uma espécie de um processo de purificação para então serem dignas de irem até o Faraó. A Sarai deve ter ido para um harém, onde ela estava passando por esses processos, e o Faraó devia estar esperando pelo momento em que iria se encontrar com ela. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Enquanto isso, ele deu presentes para o Abraão. Mas o Faraó não tocou nela também por quê? Porque a Bíblia diz aqui, versículo de número 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O Faraó também não teve força para tocar nela, ele estava doente, Deus feriu. Isso aqui, irmão, se você me perguntar, eu vou dizer para você que isso aqui foi a misericórdia de Deus com Abraão. E Deus é muito misericordioso conosco, irmão. Um dia lá no céu, você vai ver quantas vezes Deus feriu o inimigo para não tocar em você e não tocar no que é teu. Lá em Jacareí, hoje eu estou contando muita coisa de Jacareí, né, pessoal? Lá da cidade onde eu nasci. Lá em Jacareí, eu tinha um casal que eles iam na igreja, eles eram muito bonitinhos, pessoal. Era o irmão Antônio e a irmã Maria. O sobrenome dos dois era Cantinho. O irmão Antônio Cantinho e a dona Maria Cantinho. Eles eram os primeiros a chegar na igreja, todo dia. Ele chegava, ele já sabia, ele não era obreiro, não era nada. Mas ele sabia onde tinha vassoura, ele ia lá, pegava, ele varria a igreja, ele arrumava as cadeirinhas. Era uma bênção os dois. E de vez em quando eu ia na casa deles, eles não tinham filhos, porque os dois ficaram solteiros até bem velhos. Quando ele conheceu ela, ele já tinha bastante idade, ela também. Os dois se casaram, mas eram dois namoradinhos, era muito bonitinho. E eles sempre, 1-2 vezes por semana, eles iam evangelizar no centro da cidade. Aí diz que teve um dia que eles saíram, pegaram os folhetins e foram evangelizar. E foram comprar alguma coisa, não lembro aonde, antes de ir para a igreja. E o irmão, depois ele chegou na igreja, irmão, e ele falou para mim, você via a expressão no rosto dele de preocupação. De preocupação não, assim, sabe, me fugiu agora aqui a palavra, de surpresa. Não vou usar, não é a palavra, não é essa, mas só para você entender. Ele chegou para mim, irmão Alex, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Ele disse assim, eu estava com a Maria aqui no centro, a gente estava arrumando as nossas coisas, comprando as coisas depois do evangelismo, encostou um rapaz na gente, e ele chegou e falou assim, vocês sabem aonde é que fica tal coisa, tal lugar? E o irmão Antônio olhou para ele e falou assim, não, meu jovem, eu não moro aqui no centro, eu não sei onde fica tal coisa. O rapaz olhou para ele e falou assim, eu sei que você não mora aqui no centro, vou falar a verdade, você mora lá em tal lugar, na rua tal. O irmão Antônio olhou e falou assim, como é que você sabe? Eu estou te seguindo desde que você saiu da sua casa. Eu não sei porquê. O rapaz falou para ele, eu ia roubar você e a tua esposa, vocês têm alguma coisa que eu não consigo pôr a mão em vocês. E foi embora.
Você já ouviu coisa assim, irmão? Olhando assim, ouvindo assim, irmão, eu fico até arrepiado de lembrar. O irmão Antônio olhou e falou assim, pastor, ele teve a coragem de chegar em mim e confessar. Irmão, um dia lá no céu Deus vai mostrar quantas vezes tentaram fazer mal para você e não conseguiram. Amém, irmão? Você, irmãzinha, quantas vezes um servo do diabo não botou os olhos em você e aí Deus falou, ela não, ela é minha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, irmão. Deus vai mostrar para você quantas vezes o acidente, irmão, o carro estava pronto para bater e o anjo de Deus foi lá e fez o cidadão virar o volante aqui, vira aqui, para não tocar em você. Pode saber disso. Quantas vezes você saiu de casa atrasado, bravo, xingando todo mundo, xingando sua mulher, o cachorro, o periquito, o papagaio. Você estava xingando todo mundo. E mal sabia você, irmão, que Deus estava te dando um livramento. Meu pai, um dia, ele foi fazer uma viagem para Minas. E não sei o que aconteceu, irmão, que o carro deu um problema, o carro não pegava, ele ficou bravo, saiu xingando porque tinha compromisso de pegar a pessoa para levar. Acabou, irmão, que no caminho, na serra, o trânsito estava todo parado. Ele falou, o que está acontecendo? O carro parado, o pessoal para fora do carro. Olha, teve um acidente. Em tal lugar despencou uma pedra, derrubou não sei quantos carros, foi um negócio feio. Meu pai falou, que horas que foi isso? Foi a hora tal, era bem na hora que ele ia estar passando. Irmão, um dia lá no céu Deus vai mostrar quantos livramentos ele veio para você. Deus feriu o faraó para não tocar no que era de Abraão. O seu inimigo, em nome de Jesus, não vai tocar no que é seu. Você tem uma aliança com Deus. Talvez você ainda não está andando do jeito que tinha que andar. Abraão estava no lugar que não tinha que estar. Mas Deus é fiel. A Bíblia diz que ainda que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Aí vamos terminar, pessoal. Versículo de número 18. Então chamou o faraó Abraão e disse, que é isso que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que eu a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te, sai daqui. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Irmão, só uma coisa, alguém vai dizer, tá bom, pastor, mas e a luta então? O que eu faço? Abraão foi para o Egito porque a coisa estava difícil. Irmão, a coisa pode estar até difícil, mas se Deus é com você, você pode plantar na terra seca que Deus vai te abençoar. Vou só ler para você rapidinho, deixa marcado aqui, e vem comigo rapidinho em Gênesis 26. Tá bom? Gênesis 26. O versículo 1, vou ler rápido, ó. O versículo 1 diz, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olhem para mim. Isso aqui aconteceu anos depois, agora nos dias de Isaque, filho de Abraão. As mesmas lutas que os nossos pais passaram, nós em algum momento vamos enfrentá-las. Assim como será com os nossos filhos. Prepare seus filhos. Amém, irmão? Porque as lutas que você está enfrentando hoje, em algum momento, vão bater na porta dos seus filhos. Amém? O que aconteceu? Houve outra fome, outra seca. E o Isaque, que estava na terra de Deus, começou a ir em direção à terra dos filisteus. Olha a palavra de Deus para ele. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao... Em outras palavras, era Deus falando para Isaque, não cometa o erro que o teu pai... Não vá para o Egito. O que Deus fala para ele? Habita na terra que eu te disser. Qual é o segredo da vitória? É você estar no lugar que Deus manda. É você estar na direção de Deus. Você vai ficar na terra que eu te disser. Versículo 3. Olha só. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Deus falou, é nessa terra que você vai peregrinar. Pastor, mas a terra estava seca. E agora? E agora? Vamos um pouquinho para frente. Capítulo 26, versículo de número 12. Capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Irmão, a terra pode estar seca, mas se Deus diz que ela é sua, semeia nela. Vai ter gente que vai dizer para você, aqui não tem nada. Eu estou contando todos os dias o testemunho do nosso irmão lá no Rio Grande do Norte. Irmão, 10 anos sem chuva, terra seca. Até o prefeito gastou dinheiro para cavar poço e não achou água. Vizinhos fizeram empréstimo, ninguém achou. Ele estava ouvindo a pregação do missionário,
E o missionário falou, irmão, tem um poço aí. Profeticamente, pregando lá a mensagem da Agar, tem um poço. Ele foi, contratou a empresa e mandou cavar. E enquanto ele cavava, tinha gente falando, para, você é louco, aqui não tem água. E ele cavando. 10 metros, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros, nada de sair água. O próprio pessoal da empresa falou, para de cavar, o dinheiro é meu. Deus falou comigo que tem água aqui. Com 99 metros, irmão, começou a jorrar água. Mais de 100 mil litros de água por dia, dá para abastecer a cidade inteira, irmão. Glória a Deus. Na terra que Deus te colocou, tem o que você precisa. Você só precisa ser perseverante. Aleluia. O versículo de número 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Levanta a mão, irmão. Para cada semente de fé que você plantar, você vai colher 100 vezes mais. Diga glória a Deus. Por quê? Porque a terra era boa? Não. Lê em voz alta, finalzinho do versículo 12. Porque o Senhor... Irmão, a bênção de Deus, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta luz. Você é abençoado. Olha para o irmão e fala, planta na terra que Deus te deu. Olha nos olhos verdes claros do teu irmão e diga, não vai para o Egito. Olha para o irmão e fala assim, o diabo está falando para você que a sua terra é ruim. Diga assim, está falando para você ir para o Egito. Dá um grito para o irmão e fala, não vai! Você acordou o irmão agora. Você estava falando com ele estava assim, ó. Tá bom, acordou agora, diga glória a Deus. Não vai, irmão. Fica na terra de Deus, porque o Senhor vai fazer você crescer. Olha o versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Isso aqui é o que vai acontecer com você. Você vai ficar grande. Você vai ser abençoado na terra que Deus te deu. Você não tem que procurar nada no Egito. Na terra que Deus te deu, tem tudo o que você precisa e você vai ser grande. Amém? Só para terminar, lá no capítulo 12, o faraó mandou Abraão embora, né? Aí no capítulo 13 diz assim, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha com ele Ló, e Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel. Ele voltou para Betel, voltou para a casa de Deus. Volta, irmão. Volta para a direção de Deus. Você que está em casa, afastado da igreja, volta para Betel. Você que um dia já esteve aqui, ó, no altar, e hoje você está no Egito, você está perdendo sua família, você está perdendo o teu casamento. Irmãozinho, volta para Betel. Jesus ama você. E Ele vai restaurar, vai restituir você. Amém? Eu queria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar agora. Será bendito, meu Deus amado, o fruto de tudo aquilo que eu fizer. Aleluia. Oh, Pai querido, tem pessoas que estão orando comigo agora, aqui na igreja e em casa, eu sei que tem muitas, que estão dizendo, Senhor, eu quero voltar. Eu ouvi o inimigo, caí em tentação e eu desci para o Egito. Eu fui para o Egito da facilidade e o que eu encontrei foi sofrimento. Eu fui buscar uma vida mais fácil e o que eu encontrei foi tristeza, dor. Tenha misericórdia de mim. Pai, eu te peço, tenha misericórdia agora do meu irmão, da minha irmã, meu Senhor. Da pessoa que caiu, que pecou, que errou, que falhou, meu Deus. Mas que agora está orando e está dizendo, eu quero, Senhor. Quero voltar para Ti. Quero voltar para a Tua presença. Oh, aleluia, aleluia. A misericórdia de Deus está alcançando você agora. A misericórdia de Deus está alcançando a tua vida, aleluia. Você recebe o perdão de Deus agora. E você vai receber força para se levantar, meu irmão. Há uma força de Deus te levantando agora. A pessoa que vê vultos, ouve vozes, a pessoa que sente que tem alguém acompanhando ela, ela deita na cama, parece que tem alguém que vem e deita do lado dela. Estremeça, demônio, estremeça, demônio, estremeça, demônio. Atenção, obreiros, aonde houver um demônio, ele não vai aguentar o fogo de Deus. Aonde houver um demônio, ele não vai aguentar o fogo de Deus. Aonde houver um demônio, ele não vai aguentar o fogo de Deus.
estremeça espírito da morte, espírito do suicídio, estremeça, estremeça, estremeça e saia, saia, manda embora, com todo mal, sai toda doença, doença que aos olhos da medicina não tem cura. Oh, miséria que está fazendo essa pessoa sofrer, vai embora, todo mal, sai, manda embora, igreja, agora é com fé, com autoridade, isso, sai, isso, dá um grito da libertação agora, diga acabou, diabo, diga não te aceito mais na minha vida, saia, todo mal, sai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E agora você pode levantar as mãos, e você pode levantar o teu rosto para o céu. É a minha oração por todos. E você que recebe a bênção, diga glória a Deus, diga amém, diga obrigado, Senhor, e vamos aplaudir o Rei Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Você está mais que abençoado em nome de Jesus. Irmãos, olha, vocês que assistiram esse culto, deixa eu falar, Deus tem uma obra grande na sua vida. Não vai para o Egito não, fica na presença de Deus, que o Senhor tem o melhor para você. Eu quero te falar que a nossa igreja aqui em Taubaté está situada no centro da cidade, na Avenida Granadeiro Guimarães, número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, pertinho da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola, tá bom? E a nossa igreja está aberta todos os dias. Se você vier aqui de segunda a sexta, sábado, domingo, você vai encontrar a igreja aberta o dia todo. As nossas reuniões acontecem sempre 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da manhã, 10 e meia da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 e meia da noite, tá bom? Isso de segunda a sexta-feira. As reuniões principais que nós temos aqui acontecem sempre na segunda-feira, as reuniões de prosperidade, quarta-feira as reuniões pela família e sexta-feira as reuniões de cura e libertação. Você sabe de alguém que está perturbado, oprimido de demônio? Pode trazer a pessoa aqui que eu vou orar por ela. Ô pastor, eu tenho uma pessoa aqui na minha casa que está precisando de um exorcista. Eu sou o exorcista. Pode trazer que eu vou arrancar esse demônio em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Sexta-feira, reunião forte de cura e libertação. E domingo é o dia que nós buscamos aqui a presença do Espírito Santo, adoramos a Deus, temos o ensinamento da palavra e bênção completa, tá bom? Domingo, 8 da manhã, 10 e meia da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a sua vida. Amém? Eu vou fazer uma oração com a igreja para as pessoas que estão em casa. Levantem as mãos, igreja. Senhor, abençoe todos, meu Pai querido, que vão receber esse culto. Que aonde essa pessoa estiver, meu Pai, o milagre vai chegar na vida dela. Senhor amado, obrigado por todos que chegaram a esse culto. Traga alegria, paz ao coração, vitória. Que desta reunião, esses irmãos e irmãs espalhados em todos os lugares tenham bênçãos e bênçãos e bênçãos para contar, para testemunhar, em nome de Jesus. Glória a Deus.